achamos por bem dar sequência a esse tema. É um tema complexo, quando analisamos a questão do relacionamento da igreja e da cultura, da sociedade. Nós, como discípulos de Jesus, que vivemos a vida cristã, com toda a dinâmica que ela envolve, e estamos inseridos nessa sociedade, uma sociedade que, na sua maior parte, não tem o temor de Deus, uma sociedade fragmentada. Temos uma parcela cristã que crê no Senhor, que crê na Bíblia. Temos uma parcela totalmente contrária aos princípios bíblicos, à existência de um Deus, e entre esses dois extremos ainda temos muitas outras coisas, muitas outras religiões pseudo-cristãs, ou seja, religiões que se dizem cristãs, mas que misturam outros elementos no meio e, por isso mesmo, trazem heresias junto ao cristianismo que elas dizem professar. E temos no meio, até mesmo no meio dito evangélico, algumas denominações, algumas ideias, algumas doutrinas que não correspondem ao ensino correto das Escrituras. Então, veja, a matriz religiosa brasileira é bem complicada, bem complicada. Então, quando nós falamos a respeito de como deve ser a nossa postura diante desse cenário, não é um assunto fácil. Se você conversar com pastores, com teólogos, com líderes, você vai encontrar opiniões bem diferentes, às vezes. E até mesmo livros que você possa ler, talvez vão trazer visões diferentes. Aqui nós estamos procurando trazer como característico da Igreja Presbiteriana do Brasil um entendimento saudável, um entendimento bem baseado nas Escrituras, fundamentado pelos bons teólogos reformados, uma posição equilibrada, né? Nós tentamos evitar os extremos. A proposta é a cidade de Deus na cidade dos homens, é baseado nos escritos de Agostinho, e de como essa ideia também veio propagando de lá para cá. Veja só para contextualizar, hoje é o primeiro estudo a respeito disso, depois nós vamos dar sequência com o Natan, vai ministrar o próximo estudo, depois o pastor James, e eu volto depois no final. Mas só para contextualizar, no ano 410, nós tivemos a invasão dos visigodos naquela época, e Roma, que foi a cidade invadida, sofreu um baque muito grande, porque naquela época Roma era vista como a cidade eterna, como o ápice inabalável da civilização. Uma cidade e um povo que, na fala dos jovens, né, se achavam demais. Eles tinham essa ideia de que tinham atingido um ponto de crescimento, de maturidade, de segurança, que fosse realmente inabalável. Mas esse povo, esses visigodos, eles acabaram fugindo de outras guerras
pelos hunos e foram parar nessa região de Roma. E ali tinham recebido algumas promessas dos dirigentes de Roma, de que eles poderiam usufruir de certa parte da terra, de que eles teriam suprimentos de trigo, e essas promessas que Roma fez a eles, eles não cumpriram. Então, pressionados pelos inimigos, fugindo de casa, numa terra distante, e agora passando necessidade, passando fome, não tendo apoio dos líderes daquela terra e promessas não cumpridas, eles então, no ano 410, invadem Roma. Foram 3 dias que eles saquearam, destruíram Roma. E aquilo gerou um problema enorme, porque não apenas pelo saque, pelo prejuízo financeiro, mas pelo prejuízo emocional. Eles ficaram perdidos. Poxa, a cidade nossa foi invadida? Como assim? E aí aconteceu o seguinte: a população começou a colocar a culpa nos cristãos por conta daquela invasão, porque os cristãos haviam abandonado os antigos deuses de Roma, e por conta disso os deuses de Roma estavam furiosos e deixaram que aquilo acontecesse, aquela catástrofe acontecesse. Veja, parece algo bem conhecido nosso, né? Quando alguma coisa ruim acontece, nós queremos achar um culpado e queremos sempre apontar outros como sendo os culpados. E sobrou para os cristãos. Eles foram então injustamente acusados de serem os culpados por aquela calamidade. E é nesse contexto que Agostinho de Hipona escreve para tentar defender os cristãos. Agostinho de Hipona viveu naquela época de 354 até 430, então ele escreve um tratado para explicar a respeito desse posicionamento dos cristãos diante da sociedade. E aí ele fala da cidade de Deus e da cidade dos homens. A ideia de que nós possuímos essa dupla cidadania. Vivemos na cidade dos homens, mas nosso lar, a nossa identidade, a nossa pátria está nos céus. Somos cidadãos celestes. E da mesma forma, esse conceito prevalece até hoje. Somos brasileiros, vivemos em Goiânia, moramos em Goiânia, mas a nossa pátria está muito além disso daqui. Então, como conciliar essas duas coisas? Até que ponto eu vou seguir as normas da minha cidade, da minha nação? Até que ponto isso pode comprometer ou não a minha fé? Então, essa análise, veja, já foi lançada tanto tempo atrás, e Agostinho era um teólogo fantástico. A conversão dele foi aos 31 anos de idade, e os escritos dele sobre a total depravação humana e sobre a salvação estritamente pela graça foram depois usados e aperfeiçoados por grandes teólogos como Calvino, um dos grandes expoentes da reforma protestante. Calvino, Lutero, eles usaram os escritos de Agostinho. Então, a ideia
começa lá atrás, quando Agostinho sistematizou essas doutrinas básicas, que são básicas para nós hoje. Então veja, a cidade dos homens movida pelo amor próprio e o desprezo a Deus, essa que busca glória, status, autonomia moral, poder político, a cidade de Deus movida pelo amor a Deus e o desprezo por si mesmo, ela busca a glória do Senhor, justiça e submissão ao governo de Deus. E, falando, eu esqueci de passar o slide, né? Falei tudo sem mostrar. Aqui, resgatar um pouquinho do que foi nos dito a respeito dos modelos do Richard Newburn. Ele fala desses 5 pontos ou 5 modelos que historicamente são adotados no meio cristão. É só mencionar rapidamente para lembrar, né, vocês a respeito disso que foi nos dito na nossa conferência. Ele mencionou primeiro o Cristo contra a cultura, o isolamento. É o pensamento que vê a sociedade como puramente demoníaca e propõe a fuga para o gueto, ou seja, o monasticismo, o legalismo extremo. Então, de um lado, temos esses que observam que a sociedade, a cultura, o mundo, ele é totalmente mau, totalmente caído, é demoníaco, então tudo que, vamos dizer assim, que não é cristão, que não é evangélico, então é do diabo. Então, se afaste totalmente. O segundo modelo é o do Cristo da cultura, a assimilação. Reduz o evangelho aos valores da época. A igreja imita o mundo para ser aceita, perdendo então a sua essência. Aí é que nasce a teologia liberal, o pragmatismo. Então, esses são os 2 opostos, os outros 3 modelos estão ali no meio tentando conciliar. De um lado temos aqueles que vê tudo como ruim e inaceitável, e de outro lado aqueles que assimilam, que se envolvem, que tomam a forma e que nada tem problema. O terceiro é o Cristo acima da cultura, a síntese. Vê a cultura humana como boa, mas incompleta, necessitando da religião para ser coroada. É um modelo medieval católico, ou seja, tem partes da cultura que é boa, mas precisa da igreja. A igreja, então, vai organizar as coisas da sociedade, da cultura. O 4, Cristo e a cultura em paradoxo, dualismo. O cristão vive uma vida dividida. Na igreja segue a ética de Cristo, no trabalho e na política joga o jogo bruto do mundo, operando em esferas isoladas. Esse, eu acho que é um dos que mais tem. Sabe, aquela pessoa que, quando está envolvida nas coisas de Deus, quando está na igreja, é perfeita, né? Participa de tudo direitinho, cumpre tudo certinho, mas quando ele está lá fora no mundo, ele também não se importa, ele participa e se envolve em todas as coisas do mundo. Veja, há um perigo muito grande nesse dualismo. Isso está bem longe da proposta que o Senhor quer para nós. Não são 2 vidas, você tem uma vida só. Não tem como você viver de uma forma num lugar e de outra forma em outro lugar. E o 5º é o Cristo que transforma a cultura, a conversão, a visão de que a cultura está caída pelo pecado, mas deve ser redimida pela influência do Evangelho. E como foi dito, essa, embora seja a melhor opção, né, ou seja,
cultura sendo transformada pelo Evangelho. À medida que o Evangelho chega, o Evangelho transforma as estruturas. Há um perigo também nessa questão. O alerta aqui é sobre a questão do triunfalismo moralista. É a ideia de que nós vamos levar o Evangelho vai transformar a cidade. Ou seja, quem leva o Evangelho somos nós. Então, nós temos nas mãos o poder de transformar a sociedade. Isso gera em alguns esse triunfalismo, essa arrogância, essa vaidade espiritual, se podemos dizer assim, de que nós somos capazes de transformar. A ideia do Evangelho transformando a sociedade está correta, mas é importante ressaltar de que é Deus quem faz isso. Os méritos são todos de Deus. Não adianta nada o esforço humano, o esforço da igreja, se isso for visando uma vaidade própria. Aí a gente cai naquela questão das obras, da salvação pelas obras, de que depende de nós, de que se você não for, já ouviu isso? Olha, se você não evangelizar, pessoas vão para o inferno e a culpa é sua. Então, veja, a Bíblia diz que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que faz tudo em todos. Então, nenhum dos eleitos, dos predestinados, se perderá. Se nós não formos, se nós não evangelizarmos, Deus levantará meios para que a vontade final dele se cumpra. Então, o alerta é esse. Sim, o Evangelho transforma, mas quem opera essa transformação é Deus, mediante o seu Espírito Santo, que abre o entendimento, que convence, que converte, que aplica a obra de Cristo, e até mesmo é o Espírito Santo quem nos move, porque sejamos francos, quanto tempo tem que a gente já ouve que devemos pregar o Evangelho, que devemos ir e anunciar, e a gente não faz isso? Se dependesse de nós, queridos, já tinha ido muita gente para o inferno. Mas não depende de nós. Depende do Senhor. Temos que nos esforçar para fazer o nosso melhor. Mas nunca pense que isso é mérito nosso, é mérito da igreja. Somos instrumentos nas mãos do Senhor. Alguma dúvida até aqui? É um estudo bíblico que vocês têm oportunidade de perguntar. Está gravando, transmitindo? Essa questão da evangelização, a gente precisa ter o discernimento. Não a gente não evangeliza pensando que as pessoas vão ser salvas simplesmente porque a gente foi lá e falou de Jesus para ela. A gente só segue os ensinos da palavra de Deus, né? Porque é bíblico que nós devemos pregar o Evangelho. Sim. Né? E de pregar, né? Uhum. É a ordem de Jesus. Então, é necessário e importante que as pessoas entendam, tenham esse discernimento, para que não caia cada vez mais no comodismo de, né, se é Deus que faz tudo, então eu não preciso pregar a palavra. Sim, sim, isso mesmo.
É justamente isso que eu tentei explicar aqui. Nós temos que fazer, mas o perigo é só quando a pessoa faz isso e depois ela se envaidece. Eu preguei e a pessoa converteu. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu já ganhei tantas almas para Cristo? Fulano já ganhou tantas almas para Cristo, fulano tem tantos discípulos. Poxa, pensei que era só Jesus que tinha discípulos, né? Sim. Sim, sim. Uhum. Sim. Sim, minha irmã. Eu entendo, nós estamos só fazendo um alerta aqui. O quinto ponto ali está correto, mas precisamos só fazer esse pequeno alerta. Tá? Veja só, então, a postura reformada correta compreende que a igreja não transforma a cultura em si mesma. Quem transforma e redime o cosmos é o Cristo soberano pelo poder do Espírito Santo. Não fomos chamados para dominar a cidade dos homens de forma arrogante, mas para manifestar uma presença fiel. Eu vou falar mais sobre essa presença fiel. Somos chamados a ser sinais visíveis do reino invisível, e Daniel traz um bom exemplo para nós aqui. Eu vou passar para o texto agora, por favor, abra a sua Bíblia lá em Daniel, no capítulo 1, do verso 8 até o 10, e vou passar por esses 3 pontos que está ali. Parecendo um sermão expositivo, mas não é um sermão, é um estudo bíblico. Se você quiser perguntar ou falar algo, basta levantar a mão. Bom, no início... Sim? O microfone, please. Ali, ó. Cadê o microfone? Aqui, ali, por favor. Não, do lado de lá. Só voltando. Bom, voltando o tema, o assunto que vocês estavam falando, e a irmã estava comentando sobre o evangelismo e a eleição, né? Eu tinha bastante dúvida com relação a isso, porque realmente talvez venha o comodismo de a gente pensar assim, já que Deus escolhe quem Ele quer salvar, e essa pessoa vai se converter, por que eu tenho que pregar, né? Mas procurando respostas sobre isso, né? Eu aprendi que o fato de Deus nos escolher antes da fundação do mundo e a gente ser eleito por Deus, isso deve gerar em nós uma motivação para pregar o Evangelho. Ou seja, a gente sai e prega o Evangelho na esperança, porque a gente sabe que alguém vai crer. Ou seja, o fato das pessoas, da gente ser eleito, escolhido por Deus para ser salvo, isso deve gerar em nós mais motivação e esperança que alguém vai crer. Já pensou a gente sair para pregar e ficar assim, nossa, o mundo é tão horrível, eu acho impossível alguém crer, né? Isso, joia. A Igreja Presbiteriana investe bastante em evangelismo e missões, tanto a nível nacional, abertura de novas igrejas, congregações,
missões no Brasil e missões fora do Brasil, porque nós cremos nisso que você falou, que a semente que é semeada, parte dela vai cair em terra boa e vai frutificar, né? Pois bem, olhando para o nosso texto agora, vamos analisar a história de Daniel. Nos primeiros versículos vai nos mostrar como eles foram levados como escravos, né, cativos, pelo rei da Babilônia. Então, naquelas guerras, quando havia, os guerreiros eram mortos na batalha, e alguns eram levados para trabalhos e levado mulheres, levado crianças, e nesse caso aqui, interessante, levado alguns jovens para serem treinados na ciência, na cultura, nas artes e poderem servir na corte do rei da Babilônia. E assim aconteceu com estes jovens, eles foram levados com essa intenção. A partir do verso 8 nos diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Verso de número, me perdi aqui, 10. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber, e se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade. Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a experiência dos 4 jovens, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos o levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Pois bem, alguns pontos aqui para nós observarmos. O primeiro, essa linha da consciência pactual. O que é uma consciência pactual? Uma consciência do pacto que temos com Deus, da nossa
comunhão com Deus, da nossa aliança. Um pacto é uma aliança. Esse nome pacto não é muito bem-vindo na nossa língua portuguesa, porque lembra de coisa meio das trevas, assim, né? Um pacto, os filmes usam muito esse nome, mas um pacto é um combinado, é uma aliança. Então, não tem problema usarmos esse nome, tá certo? Então, essa consciência de que nós temos uma aliança com Deus, temos um relacionamento com Deus. E diz aqui para nós que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aqui, só para mencionar, eu acho importante a gente entender a questão das versões bíblicas. Estamos usando a NAA, Nova Almeida Atualizada, que é uma versão muito boa, mas interessante, que nesse texto específico, uma das traduções mais antigas, que é a Almeida, revista e corrigida, ela acertou um pouco mais. Diz que, nessa versão, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebeu. A ideia aqui, quando diz de não se contaminar, é de algo que assenta no coração, de algo que se estabelece de maneira firme e conclusiva. Sabe aquelas bases suas que você não abre mão? Olha, eu protejo a minha família, eu cuido da minha família. Isso é uma base, algo inegociável para você. São essas decisões firmes e que a gente coloca como algo inegociável, é essa a ideia. A Almeida Revista e Atualizada diz que Daniel resolveu firmemente. Essa ideia do firmemente aqui é isso, algo que foi assentado como uma pedra colocada ali sobre o cimento, algo que não pode ser quebrado ou deslocado. Então, veja, o texto aqui mostra que Daniel tinha bem claro a ideia do compromisso dele com Deus. Qual era o compromisso dele com Deus? Foi isso que pesou nele quando chega diante dessa nova realidade. Pensando no nosso tema aqui, do relacionamento com a cultura, eles são levados ali, e talvez você possa dizer, pastor, eles não tinham opção, né? Eles eram escravos. Tinha opção, sim. Ele poderia fazer greve de fome, por exemplo, falar, não vou servir o rei, vou morrer aqui, né? Eu prefiro morrer do que viver na Babilônia. Ele poderia tentar fugir, eles poderiam tentar um golpe, uma sedição, mover outras pessoas ali para fazer um levante e assim fugir, mas não, eles entendem que Deus está no controle de tudo até quando a situação não vai bem. Eles entendem, não apenas Daniel, ele e seus amigos aqui, entendem que o Deus soberano que governa tudo e todos é quem permitiu aquela derrota e o fato deles agora estarem sendo levados cativos. Se sofremos porque Deus assim está permitindo. E assim o quer. Sempre parece que ressurge
essa velha dúvida no coração humano quando a gente passa por alguma dificuldade. Por que está acontecendo isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Veja, Deus é o mesmo sempre. Seu poder jamais diminuiu. Seu amor jamais diminuiu. No entanto, nós somos pecadores. E a questão não se trata apenas de mim, não se trata apenas de você. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Não se trata apenas de Daniel e seus 4 amigos. Havia toda uma nação que estava revoltada contra Deus, se afastando de Deus. Quando você chega aqui nos profetas menores aqui, você vai ver a corrupção de Israel e o julgamento de Deus sobre aquela nação. Aliás, toda vez que o povo de Deus no Antigo Testamento perdeu alguma guerra, sofreu algum ataque, passou por lutas e provações, foi julgamento de Deus sobre eles. Deus queria mostrar que era Ele quem governava. Então, Daniel tem essa ideia, Daniel enxerga isso e ele resolve ali não se contaminar. E aí é bom entendermos essa questão, né? Qual o problema dessas finas iguarias do rei, do vinho que ele bebia? A ideia aqui é 3 pontos. O manjar do rei, na verdade, configuraria uma idolatria, uma contaminação espiritual para eles. Primeiro, a consagração sacrificial. Na corte babilônica, toda a carne e o vinho passavam primeiro pelos templos, onde as primícias eram oferecidas em sacrifícios aos ídolos, Marduk, Bel, Nabu. Então, comer daquela comida significava participar daquela mesa sacrificial, daquele alimento que era consagrado àqueles ídolos. Segundo, a violação da Torá, da palavra de Deus. A culinária babilônia ignorava completamente as leis dietéticas de Levítico 11, Deuteronômio 14, incluindo carnes proibidas como a carne de porco e animais que não haviam passado pelo abate ritual judeu, violando então essa regra. Eles comiam de tudo e feito de qualquer jeito, sendo que o povo de Deus tinha orientações específicas a respeito de quais animais eram apropriados para comida ou não, e de como também poderia ou não ser preparado aqueles animais. Dependendo do que eles comessem, eles se tornariam impuros diante de Deus, impuros cerimonialmente. E terceiro é o pacto da dependência. No Antigo Oriente Próximo, partilhar da mesa de um rei era um ritual de aliança. Nabucodonosor queria que os jovens olhassem para o palácio e reconhecessem o monarca como o mantenedor e a fonte das suas vidas. Recusar o manjar do rei, então, era uma declaração de que a vida deles não iria pertencer ao rei, mas pertencer somente a Deus. Então, por isso é que eles resolvem não se contaminar. Aqui não se trata apenas de um gosto, né? Uma preferência alimentar, não se trata apenas de um envolvimento, assim, não queremos envolver com esse povo da Babilônia, não. Nessa consciência pactual que eles têm,
eles não poderiam fazer isso porque eles estariam pecando, porque eles estariam contrariando os preceitos de Deus para eles. Por isso que eles se recusam. Agora, observe, né, que ele simplesmente, não vai simplesmente se negando, ele usa a sabedoria. A questão nossa em relação ao mundo não é apenas estender a mão e falar, não. Eles buscam a sabedoria para poder lidar com a cultura. Ponto 2 aí, a sabedoria da contraproposta, né, do verso 11 até o 16, Daniel então vai falar lá com o chefe dos cozinheiros, né, e propõe ele faz um pedido com tom de humildade. Ele pede, por favor, verso 12, né, para fazer uma experiência. A confiança de Daniel é tão grande no Senhor que ele propõe ali um desafio, uma experiência. Faz uma experiência conosco, 10 dias. E certamente Deus tocou no coração daquele chefe da cozinha, porque senão ele poderia ter negado. Primeiro o chefe dos eunucos, que gerenciava toda ali os escravos, empregados, servidores do palácio, e depois o chefe da cozinha também, foram certamente sensibilizados por Deus para atender ao pedido de Daniel. E aqui o pedido dele era para que fizesse esse teste, e durante esse tempo desse para eles legumes. Primeira vez que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, legumes? Mas vai ficar muito sem graça isso, né? Você comer só legumes, meu Deus, né? É que na questão da tradução aqui para nós, o termo que encontraram que melhor se assemelha é esse aqui, de legumes, mas veja, isso está embutido vários tipos de alimentação, por exemplo, castanhas, aveia, trigo, ou seja, é nada que fosse de origem animal. Alguns estudiosos dizem que aqui foi trazida a ideia do Gênesis, antes da queda, o padrão criacional. Quando Deus cria o homem e os animais, ainda não havia derramamento de sangue. Nem o homem, nem os animais comiam carne, apenas do que a terra produzia, seja cereais, legumes, verduras, frutas, castanhas, etc. Essa era a base, né? Os carnívoros de plantão aí. Depois da queda, o próprio Deus é quem faz o primeiro sacrifício ali para tirar peles e fazer vestimentas para eles, e depois do dilúvio é que Deus fala, olha, assim como dei as ervas do campo para vocês, agora também eu dou os animais. E aí passa-se a comer carne. Então, o fato é que Daniel aqui, ele tem uma proposta para resolver aquele dilema. Ele não fica apenas, eles não ficam apenas reclamando, eles não ficam apenas apontando o problema, eles não ficam tentando fugir da realidade e trazendo para nós. A verdade é que nós temos uma sociedade corrupta. Vivemos neste mundo caído, cercados de injustiça,
de violência, de promiscuidade, de falsidade, etc, etc, etc. E aí? Qual é a proposta para resolvermos esse dilema? Como viver neste mundo, como viver nessa cidade, sem nos contaminarmos com ela, sem pecarmos contra o nosso Deus. Até que ponto podemos ir? Você consegue enxergar a linha divisória de chegar até ali e falar, até aqui eu chego numa boa. Aqui eu não posso passar, porque se eu passar eu peco contra o meu Deus. Você consegue enxergar claramente essa linha divisória? Joia, isso mesmo. A dona Maria falou que é por aqui. É conhecendo, é estudando a palavra do Senhor que nós vamos ter esse discernimento de até onde podemos ou não ir. Então, o fato até aqui é que, tal como Daniel, nós vivemos num ambiente hostil e temos que entender que foi Deus quem colocou assim. A ideia não é destruir essa sociedade e reconstruir o nosso gueto, né? Aquela primeira ideia aqui de nos isolarmos e vamos criar uma sociedade alta. Vocês acham que daria certo, gente? A gente pegasse aqui, só o povo da IPSU aqui, 200 a 300 pessoas, e a gente comprar uma região aí fora e vai e cerca tudo e ali só nós lá dentro. Quanto tempo a gente ia sobreviver sem brigar, hein? Depois de uns 3 meses, a gente já ia estar pegando o pescoço um do outro, né? Na mudança já ia dar problema. Fulano está dando tanto, por que você está dando tanto? Seu Ananias e Safira estão escondendo, né, o dinheiro aí. Queridos, então, terceiro ponto, do verso 17 até o 21, né, vamos observar a excelência vocacional como um testemunho público. Deus honrou a fidelidade deles, concedendo-lhes conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. O texto afirma que, diante de Nabucodonosor, ficou evidenciado 10 vezes mais sábios, mais inteligentes que todos os magos da Babilônia. Veja, os magos da Babilônia não eram apenas feiticeiros, eram estudiosos, cientistas, astrônomos, matemáticos, em todas essas ciências, magos, no sentido que é essa ideia daqueles que estudavam as ciências do mundo, de como o mundo funcionava. Tinha alguma parte ali espiritual que mexia no transcendente, no oculto, sim, mas também e principalmente na parte científica. E esses jovens agora são tidos como 10 vezes mais sábios, mais inteligentes. Ora, queridos, isso é bênção de Deus, isso é milagre de Deus, daquele que recompensa a obediência e a santidade. Eles foram fiéis ao Senhor e o Senhor os recompensa concedendo
conhecimento e inteligência. Agora, veja que fala que é conhecimento e inteligência no quê? Na cultura babilônica. Então, nós temos no nosso meio diversos profissionais das mais variadas áreas. Temos pessoas aqui trabalhando nos mais diferentes setores do nosso país. Áreas técnicas, áreas humanas, áreas exatas. Tudo isso é graça de Deus, capacitação de Deus para esse povo viver em meio a essa cultura. Sim, minha irmã. Em relação ao conhecimento de Daniel e seus amigos, está bem nítido para a gente perceber que é lógico que toda a sabedoria deles só podia vir de Deus, porque naquela época ele não tinha, a gente sabe que eles não tinham como estudar profundamente para ter esse conhecimento, essa ciência de todas as coisas que eles passaram a conhecer depois que foram para a Babilônia. E a gente percebe também, isso traz para a gente discernimento em relação à obediência à palavra de Deus e o quão importante a gente ser fiel à palavra de Deus, e procurar praticar isso aí rigorosamente, no máximo que a gente puder. Sim. Isso, como que a gente vai conseguir isso? Se interessando, se esforçando, fazendo tudo para aprender o máximo que a gente puder da palavra. E a escola dominical é essencial para isso, Sim. porque é um estudo, é uma escola. Se a gente quer se formar em qualquer curso, em qualquer faculdade, e tudo mais, daí para frente, o que a gente precisa fazer? Não é estudar, não é se matricular na faculdade, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, para poder se aprofundar mais nos estudos. Sim. Assim também é nós em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Eu só lendo a Bíblia em casa, por minha conta, eu não vou conseguir ter o discernimento que eu preciso ter, porque muitas coisas eu não vou conseguir entender. Para isso eu preciso da escola dominical. Para isso eu preciso buscar outros estudos, como surgiu, por exemplo, no tempo do pastor Israel, que deu estudo aqui por acho que ele fez três vezes, ele repetiu esse estudo, que foi um verdadeiro seminário, que a igreja teve oportunidade, pelo menos o mais antigo, no tempo do pastor Israel, teve oportunidade de se aprofundar mais nos estudos, mas infelizmente acho que nem um quinto da igreja participou desses estudos. E, gente, isso é uma raridade, é uma coisa preciosa para o nosso conhecimento. Sim. E, às vezes, as pessoas não têm interesse, não procuram aproveitar essas coisas. Realmente nós precisamos nos esforçar, sim, minha irmã. É a graça de Deus nos capacitando e nós esforçando, dedicando. A outra pessoa, sim, minha irmã. Bom dia a todos. Bom dia. Depois de algum tempo, é a primeira vez que eu estou participando novamente. A escola dominical sempre foi a minha... Está muito no meu coração mesmo. Eu concordo com as palavras da irmã em tudo. Porque no momento certo, Deus nos faz lembrar do que é necessário. Mas se você ler a palavra, se você tiver o conhecimento, realmente foi repassado. Mas, iniciando a minha fala sobre o estudo, eu quero iniciar lá no livro de Malaquias, que diz: e vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E foi isso que aconteceu com Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, quando eles se depararam com uma situação onde eles não precisaram pregar ali. Ali foi o testemunho deles.
E eu volto lá também para o ponto do dualismo, que diz assim, ou se prega, se tem um testemunho, eu creio que não há necessidade. Se eu sou um crente dentro da minha igreja, da minha comunidade, eu vou ser a mesma pessoa na rua. Sim. E não vai ser necessário pregar, não vai ser necessário sair por aí com muita... Não estou recriminando ninguém que faz isso, está bem? Sim. É normal, é tranquilo, outras denominações também fazem, mas o testemunho, ele arrasta pessoas. O testemunho foi o que aconteceu Sim. com os amigos de Daniel. E no final de tudo, lá quando eles foram lançados na fornalha, Deus se revelou ao rei. Isso. Né? Muito Deus se bom. mostrou. O rei não via mais 3 pessoas dentro da fornalha, via 4 pessoas. Sim. Então Deus se revelou, e não foi preciso eles pregarem para Nabucodonosor. Eles contaram o testemunho deles ali, na vivência deles com Deus. Sim, minha querida. Realmente o testemunho nosso, quando a Bíblia diz que nós somos a carta viva de Cristo, o bom perfume de Cristo, embaixadores, é essa ideia de que estamos anunciando, não apenas quando lemos a Bíblia, citamos um versículo, mas quando damos o nosso testemunho. Partindo já para uma conclusão, vamos tentar amarrar aqui os pontos aqui finais. Primeiro, um exemplo, então, negativo, depois veremos o positivo, né? A questão da assimilação, né? O cristão, o crente camaleão, veja, é aquele que professa a fé reformada no domingo, mas consome os manjares da Babilônia na segunda-feira. Aquela ideia de que é um mero religioso, de alguém que vem, mas não tem esse testemunho prático lá fora. A conformidade com o erro, ele cede a subornos, relatórios adulterados, injustiças para garantir contratos e status. Muito cuidado, porque é o famoso jeitinho brasileiro, a corrupção está em todos os níveis desse país. Em todos os níveis. E, infelizmente, os exemplos que observamos na nossa nação são desanimadores. Então, por isso mesmo é que não nos baseamos em pessoas, mas em Deus, em sua palavra. A racionalização justifica a quebra da ética pactual, dizendo o mercado funciona assim, todo mundo faz assim, é desse jeito que as coisas funcionam, né? Então, se todo mundo faz, parece que isso valida o fazermos também. Não, não valida. O nosso respaldo tem que vir das Escrituras. Se a Escritura diz que não pode, não pode. Se vai contra a vontade de Deus, os preceitos de Deus, então não pode. Ainda que todos, ou a grande maioria faça, nós não faremos. Não negociaremos, porque a nossa consciência pactual, a ideia de que pertencemos ao Senhor está firmemente consolidada em nosso coração. Isso precisa ser um pilar, uma base para nós. Não negociamos preceitos bíblicos. Ainda que você sofra, prefira sofrer do que negociar algum princípio bíblico. O desfecho é neutralizado e engolido culturalmente pela cidade dos homens. O exemplo positivo, né, essa questão da presença fiel, o altar da vocação, vê o ambiente de trabalho como o local exato onde Deus o
plantou para ser sinal do reino. Se você vive num ambiente complicado, seja trabalho, escola, família, vizinhança, você está ali porque Deus quis. Então, é ali o seu lugar de manifestar fidelidade, de mostrar a sua diferença, sabe? Essa ideia desse altar da vocação. Fomos vocacionados, chamados, estamos imersos nessa situação e é nela que vamos adorar ao Senhor. Firmeza diante da corrupção ou imoralidade, resolve em seu coração não se contaminar, recusa o erro com respeito e convicção. Né? Com respeito e convicção. Nós não precisamos ser mal educados. Não precisamos e não devemos. Uma excelência, entrega uma produtividade e honestidade tão gritantes que o mercado é forçado a reconhecer sua integridade. Sabe, querido, hoje à noite no sermão vou falar sobre esse tema. Né? Na série de sermões sobre 1 Pedro, hoje vai falar sobre a nossa relação com o ambiente de trabalho. E como cristãos, nós devemos fazer o nosso melhor, fazer com excelência, não apenas por causa da empresa, por causa do salário, mas por causa de Deus. Fazer o melhor em todas as coisas, inclusive essas ditas seculares, fazer para a glória do Senhor. E o final disso torna-se um indispensável e manifesta o governo de Deus na sua esfera profissional. Para a gente fechar, alguns pontinhos. Primeiro, a estratégia da Babilônia, a estratégia da cidade dos homens, não busca a nossa destruição física, mas a nossa moldagem e assimilação cultural. Assimilação cultural é o que muitos falam a respeito desse tema. É quando a pessoa passou a viver igual às demais pessoas da sociedade. Então, veja, a nossa postura é de resistência a isso, é de fidelidade a Deus. A estratégia do diabo não é nos destruir, é nos afastar de Deus. Segundo, os manjares modernos, manifestam-se no relativismo ético, no consumismo e na ideia de que o sucesso justifica a apostasia silenciosa do coração. Coisas boas são oferecidas, boas oportunidades aparecem, talvez um ganho fácil, talvez um prazer momentâneo, talvez o livramento de alguma dificuldade, mas se isso contraria a vontade de Deus, é como na história de Daniel, aqui um manjar do rei, que vai te corromper, que vai te levar ao afastamento de Deus. O erro dos extremos, a cidade de Deus não avança por triunfalismo político arrogante, nem por rigidez farisaica em coisas secundárias. Coisas secundárias. Muito cuidado com o legalismo, com o farisaísmo. Jesus criticou bastante os fariseus daquela época, chamando-os de hipócritas. Por quê? Porque eles tentavam viver uma religião superficial, atos, cerimônias para os outros verem, mas o coração e a obediência estavam muito longe de Deus. Uma identidade firme. O reino se expande através de cidadãos que sabem quem são, a quem pertencem e aonde traçar suas linhas de fidelidade.
falei bastante e insisto nesse ponto. Você sabe até onde você pode ir, até onde você pode se envolver, até onde você pode participar, sem se comprometer na fidelidade com Deus. Ali é o limite. E isso tem que estar claro na sua cabeça. Eu posso participar disso. Eu posso ir naquela festa, eu posso ir naquela comemoração, mas se acontecer tal coisa lá, isso eu não posso. Eu posso ir até certo ponto, dali para frente não. E por fim, a nossa relevância deve nascer obrigatoriamente da nossa santidade contracultural e da nossa excelência vocacional. Veja, ele fala sobre uma santidade contracultural, uma santidade, uma vida santa a Deus, que na maior parte das vezes vai ser de maneira contrária ao que as demais pessoas do mundo vivem. Tá? Em boa parte, não em tudo, mas em boa parte, nós vivemos essa contracultura. A cultura cristã, a maneira de ser, a nossa cosmovisão, ela tem que estar alinhada ao padrão. E é isso que vai garantir que nós estamos tendo santidade ou não. O termo santidade, às vezes, é muito espiritualizado. Quando você fala de santidade, aí você pensa numa pessoa que está orando e lendo a Bíblia. E isso faz parte, é bom e devemos fazer, mas está muito além. É alguém que está com um bom testemunho lá fora, é alguém que cumpre a sua missão, é alguém que glorifica a Deus em tudo aquilo que faz, é alguém que tem um linguajar bom, sadio e que serve para edificar e assim por diante. Que Deus, então, nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, bendito seja o Senhor. Queremos, ó Deus, agradecer por esse estudo e confessamos diante de Ti que é um grande desafio para nós. Pedimos que o Senhor nos dê a coragem, a intrepidez de Daniel e seus amigos para podermos ter sabedoria, inteligência e vivermos neste mundo fazendo a diferença, sendo bons cidadãos, bons trabalhadores, bons em tudo que estudarmos, aprendermos, bons no nosso testemunho cristão, em manifestar que, acima de tudo, nós vivemos conforme o Senhor prescreveu nas Escrituras. Nos capacita para isso, Pai. Dá a cada um aqui, ó Deus, a graça de colocar isso como uma decisão firme no seu coração. Algo inegociável, Pai. Que a Tua bênção seja